Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje vamos falar das 3 verdades do livro de Salmos, capítulo 38, como tema, gente, dos Salmos de Davi, que diz assim: oração do pecador ao arrependimento, Salmos de Davi, né? E como fala assim, esse Salmos 38 fala do pecado do rei Davi com Betseba? Não. A gente vamos ver do capítulo 51, né, que o Salmos de Davi vai falar sobre isso, né, quando o profeta Natan vai confrontar o rei, né, sobre esse pecado. Mas esse pecado que o rei Davi está falando é o pecado em geral, né, que nós somos pecadores. Somos falhos, né? Mas quem nos justifica, que nos dá o perdão primeiramente é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente confessando genuinamente, falando que Ele sim é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e perdoa pecados, sim. E sim, você é fiel, você é perdoado, ainda por cima ganha dois prêmios, né, do nosso Rei Senhor Jesus. O primeiro, que Ele perdoa os nossos pecados, e segundo, né, com a fé, né, garante a salvação através dele. Então, gente, a primeira verdade é que o pecado produz o sofrimento. Isso está no Salmos 38, versículo 4, que diz assim: as minhas culpas me afogam como fardo pesado, tornando-se insuportável para mim. E tanto que esse o pecado, gente, que ele nos afasta e nos faz também sim sentir sim, né, um fardo pesado, uma circunstância pesada. Por quê? Porque o inimigo está dominando territórios e a gente tem que expulsar esses territórios. Por isso, gente, o pecado afasta a paz do homem. E isso é ruim, que afasta tanto, né, do Deus conosco. A segunda verdade é que Deus recebe o arrependido. Olha, gente, isso tanto que é verdade, que está no versículo 18. Que eu vou ler aqui no versículo 18, que diz assim, ó. No King James: sim, confesso a minha culpa e estou aflito em razão do meu pecado. Ou seja, sim, confessa. Nós temos que confessar assim diante de Deus todos os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas transgressões, chegando com Ele genuinamente, porque não tem como a gente se esconder dele, que Ele conhece, assim como os salmos anteriores, Ele conhece nós muito bem do que nós mesmos. Por isso, gente, o arrependimento abre o caminho para a restauração de vidas, restauração de perdão, restauração principalmente da paz que nos dá através do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira verdade, gente, é que Deus é a nossa salvação. Isso está no versículo 22. Pegando aqui o celular, no versículo 22, que é no finalzinho do capítulo 38. Vem depressa em meu socorro, ó Senhor, meu Salvador. Olha aqui que o salmista Davi fala, gente, que ele tem toda a plena convicção que o nosso Deus de Israel, o nosso Rei, Senhor, Messias, Salvador, que vem da descendência do rei Davi, sim, ele é o nosso Salvador. Por isso que nós depositamos toda a nossa confiança, nós depositamos tudo nele, porque ele venceu o pecado, venceu a morte, e ele está sentado na destra do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E com isso, gente, em qualquer situação, Deus continua sendo o nosso socorro bem presente, o nosso socorro quando das nossas aflições. Também é o Deus, né, que nos dá alegria, que nos dá fortaleza, que nos dá, né, principalmente, gente,
a salvação. Por que a salvação? Porque onde o apóstolo Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça através do Cordeiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, gente, não tem outra razão, não tem outra circunstância, não tem outro socorro melhor do que esse Deus poderoso, nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confia nesse Deus poderoso, confia nesse Deus maravilhoso que quer salvar você, toda a sua casa, toda a sua família e a minha família também, eu e minha casa, né? No nome de Jesus. Crê nisso.